Felipe Luiz planeja ir com time reserva contra a Portuguesa nesta quarta. Bora para as notícias do Flamengo. Pelo título da Supercopa, o Fla vai encarar a Portuguesa a partir das 7 da noite, mas com uma equipe alternativa. Antes da viagem para Uberlândia, local do jogo, Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados pelo clube pela conquista do 14º título com a camisa rubro-negra. Eles se tornaram os maiores vencedores da história do clube. Bom, a gente fica muito feliz de estar conquistando essa marca pelo clube, que a gente consiga ampliar esse número 14 aí, enquanto a gente estiver aqui. A maior parte dos principais jogadores ficou no Rio de Janeiro se preparando para o clássico contra o Fluminense no próximo sábado. Por outro lado, nomes como Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Juninho estão confirmados. Danilo, recém-chegado da Juventus da Itália, deve fazer a sua estreia como titular. Há dois grandes ídolos, dois jogadores históricos desse Flamengo dos últimos anos, com muitas taças. Para os currículos de Arrascaeta e Bruno Henrique. Vamos acompanhar o que disseram os dois. Estão aí desde 2019 levantando taça e fazendo história. Vamos lá. Na parte minha física, eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar, parado, então isso é o que me dificultou um pouco. Mas também tenho que entender os prazos que tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros. Como falei, estamos em um clube tão grande que a disputa na minha posição é muito alta, cada vez mais forte. Então eu tenho que me preparar muito para voltar a jogar 90 minutos em grande nível. Olha, eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, como atacante pelo lado esquerdo ou como ponta pelo lado esquerdo. Essa é a minha prioridade, mas quando o Felipe assumiu a equipe principal, ele veio conversar comigo e me via em outras funções no time ali na frente. E como eu falei, eu estou aqui para poder ajudar, independente quando jogar ou não jogar, ou jogar em outras posições também ali de atacante. Claro que foge um pouquinho da minha característica, jogar de centroavante, mas eu consigo ainda ter benefícios em alguns pontos que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade. Tá aí o Bruno Henrique, a gente tem números. Mais títulos na história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta desde a estreia no time carioca. Bruno Henrique, muito jogo, ó. 282 jogos, com 97 gols e 52 assistências. É participação em gol para Dedéu, como diria Eugênio Leal. O Eugênio não fala isso, não. 2 Libertadores. Quem falava isso aí era Aracide Almeida. Também. É pra Dedéu. É pra Dedéu. É gol pra Chuchu. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa e 4 Cariocas. Praticamente os mesmos títulos do Arrascaeta, que tem mais jogos, olha. 293, menos gols, mas não pouco, 73 gols. Agora, olha a assistência do Arrasca. 89 assistências. O que esse cara já deixou de gente na cara do gol, hein? Hein, professor? Fora os que ele fez. Os títulos são os mesmos. Olha lá, deixa eu ver. 2 Conmebol, 2 brasileiros. Copa. É exatamente os mesmos títulos. E em relação aos títulos... A mesma era vitoriosa. Em relação aos títulos, assim, muito rapidamente, ontem eu conversei por telefone com o Roberto Assaf, historiador do Flamengo, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Ele contesta que, de repente, sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais.
independentemente disso, acho que é um registro importante de se fazer, são 2 jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram, o próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar, o Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são 2 jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas num momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata tá jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. E ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta. Ele entrega muito. E entregou de novo. Domingo entregou de novo contra o Botafogo. Então o Arrascaeta, é claro, tem... O Felipe Luiz conhece o Arrascaeta. Se ele tiver Sim, inteiro, ele volta também colocando o pé na porta do... Ele precisa... Exatamente. A questão é o Arrascaeta estar inteiro. Tecnicamente é um jogador maravilhoso. Mas agora passou por período aí de 2 meses parado para tentar se recuperar e tal. Mas a gente vai pegar aí... Já são 6 anos, né? Desde 2019. Pelo menos de 2022 para cá, o Arrascaeta é um jogador muito inconstante fisicamente. Ele vai, volta, machuca, não consegue jogar 90 minutos e tal. E esse Flamengo de hoje é um Flamengo que exige muito fisicamente. O Felipe Luiz, que é um time marcando, um time pressionando saída de bola, sufocando o adversário. E o Arrascaeta tem que estar pronto para fazer isso, e não é exatamente uma característica dele. Por isso eu deixo, claro, é um jogador maravilhoso com a bola no pé, e imagino que o Felipe vá ter alguma alternativa para aproveitar a qualidade dele. Mas nesse momento ele sabe que vai precisar estar bem, em boa forma para jogar. E aí, diga, Mari. Não, só para completar isso do Arrascaeta, e aí é o que o ser humano menos controla, né? Ele tem tudo a seu favor ali, a seu dispor para fisicamente estar bem, mas às vezes o corpo já não responde da maneira como respondeu num determinado momento. Então, a única coisa que de fato hoje impede o Arrascaeta de retornar como 100% titular e ter essa sequência é o corpo dele, que tecnicamente é melhor. Isso aconteceu com o Diego, aconteceu com o Everton Ribeiro, só que no caso específico do Arrascaeta tem isso que o Eugênio lembrou. Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara do combate. Ele tem outras valências. Você conta com a Arrascaeta para outro momento. E é curioso, porque é justo no momento que ele recebe a 10, né? Recebeu a 10 do Zico e tal. E a última cartada de Landim. Era um 10 sem a 10, e agora, quando ele tem a 10, ele não é o 10. Vamos então para o vídeo que começa com um assunto muito importante. Muito mesmo. Famílias indenizadas e a justiça. O Flamengo ontem, no final da tarde, emitiu uma nota oficial comunicando que chegou a um acordo com a última família que restava. As outras famílias dos meninos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu já tinham sido indenizadas pelo Flamengo. Faltava a família do Christian Ismério, um assunto que vinha se arrastando na justiça há algum tempo, e a presidência do BAP, rapidamente, a nova diretoria do Flamengo fez questão de resolver isso, né, com a intervenção do Flávio Willeman, vice-presidente-geral do Flamengo, que conduziu todo esse processo. Então, foi um golaço da gestão do BAP. Isso é a maior tragédia, a maior mancha
que o Flamengo tem na sua história. E com esta atitude, indenizando, chegando a um acordo com a família do último que veio a falecer, o Flamengo ele cumpre o seu papel. Já poderia ter cumprido antes. Esta foi uma falha da histórica gestão de Rodolfo Landim, que teve muitas coisas positivas. Mas nesse aspecto aí, acabou realmente deixando a desejar. Não podia ter arrastado tanto tempo o acordo com essa família. E agora chegou a hora e o Flamengo cumpriu o seu papel. Mas uma coisa que me chama muita atenção também, e isso vem daqueles que não torcem para o Flamengo, nas redes sociais você sempre lê o questionamento: paguem as famílias, vocês estão devendo às famílias. As pessoas preocupadas com o dinheiro, e quem faz esse tipo de comentário não está nem aí para as famílias. O que essas pessoas querem é atingir o Flamengo, porque você pode reparar, a maior parte desses comentários vem de torcedores de outros times que são rivais do Flamengo. Então, o objetivo aí não é preocupação com a família, e sim atingir o clube, prejudicar o clube. E o Flamengo dava motivo para isso. Agora, não dá mais. Todas as famílias estão indenizadas. Entretanto, uma outra situação me chama bastante atenção. Agora, começam a fazer perguntas do tipo: e a justiça? Ninguém vai ser preso? Olha, sinceramente, essa é mais uma demonstração de que as pessoas não estão nem aí verdadeiramente para a família e os meninos que morreram. Porque essa pergunta deveria ter sido feita primeiro. O dinheiro é muito importante, dará uma condição de vida boa para as famílias, vai amenizar um pouco o sofrimento de uma perda que não tem recuperação. Porém, o mais importante, no meu entender, sempre foi a justiça. Quem errou será punido? Essa é a pergunta que deveria ter sido feita desde o início, mas não era feita, especialmente por quem não torce para o Flamengo, que agora vai começar a fazer. É o lado mais sujo do clubismo envolvido nessa situação. Essas pessoas estão preocupadas apenas em atingir o clube e fazer piadas numa situação tão grave como essa. E nós pedimos aqui que seja feita a justiça. Agora não está mais com o Flamengo, agora é com a justiça. Cadê? Quem é o responsável? Alguém vai ser preso? A pergunta está feita e esperamos uma resposta através de atitudes. Isso não pode ficar impune. Aliás, como muitas coisas no Brasil, né? Muitas coisas no Brasil. A gente percebe também aí o lado do clubismo. Muita gente que vem para cobrar indenização, cobrar prisão, não faz isso em outras situações, entre tantas que nós temos no nosso país. É mais uma demonstração que o clubismo sujo interfere nessa citação feita por torcedores rivais. É uma situação realmente lamentável e que dá nojo. Mas vamos falar agora de coisa boa, coisa positiva. O Flamengo entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca, 19h, Uberlândia, Triângulo Mineiro, contra a Portuguesa. O Flamengo terá uma sequência aí de 3 clássicos, sábado contra o Fluminense, meio de semana contra o Botafogo e na outra semana contra o Vasco da Gama.